Nós iremos apresentar neste vídeo as atualizações disponibilizadas na versão do Cuca Fiscal Contábil 2024 B.2. Para terem acesso aos itens da carta, vocês devem selecionar a opção Carta, que fica localizada no canto lateral direito da tela após terem efetuado a atualização do sistema. O primeiro item da carta da versão 2024B é referente à geração da DCTF, né? O sistema ele foi atualizado para a entrega do arquivo a partir da versão do programa 3.7, na qual as informações dos impostos retidos não serão mais declaradas via DCTF, uma vez que eles já estão sendo transmitidos na DCTF Web. Então, a partir desta atualização, o arquivo ele pode ser gerado para DCTF e não serão geradas as informações das retenções, caso haja esse tipo de operação na empresa. Ainda com relação à geração da DCTF, foi disponibilizada uma correção referente à data de vencimento dos impostos divididos em cotas. Havia uma irregularidade na data do vencimento referente ao quarto trimestre, correspondente a dezembro do ano anterior. Então, foi disponibilizada, além da atualização no layout, esta correção referente ao vencimento das cotas. Na geração da EFD-REINF, no caso de empresas que são matriz e filial, foi disponibilizada uma correção no caso de um erro apresentado no banco de dados no momento da inclusão das informações na tabela de pagamentos e créditos efetuados. Se tratava de uma situação em que o ID, o número de identificação dos registros, internamente ficavam duplicados dentro do banco de dados. Então, a partir desta atualização, não deverá mais ocorrer o erro de inserção na tabela SQL no momento da inclusão das informações. E SP de contribuições CTE. Na geração do arquivo do SP de contribuições, em casos específicos no qual o valor do imposto a recolher era informado com 0, o sistema estava gerando campo vazio, gerando assim uma inconsistência na validação, uma vez que o programa validador, ele espera, nestes casos, em que o campo seja preenchido com um valor 0,00. Então, foi adaptada a exportação do arquivo para que seja atendida a regra apresentada na validação. Ainda referente à REINF, nos casos em que a matriz e filial, foi corrigida uma situação em que, na retificação de informações da matriz e da filial que possuíam o mesmo beneficiário, os registros de retificação eles serão gerados corretamente. Foi disponibilizada ainda uma correção relacionada ao evento R9000 de exclusão da EFD-REINF. Então, na carta da versão, vocês poderão acompanhar, né, detalhamento passo a passo da situação em que o R9000 estava sendo gerado de forma indevida e mantido na tela de exportação de forma indevida. Se tratava de uma situação específica na qual, após ele ter sido gerado por envio, o evento ele foi criado novamente, eliminando assim a necessidade de enviar a exclusão. Situação que está sendo corrigida com essa atualização. Ainda referente à REINF, foram disponibilizadas outras duas correções relacionadas à geração e ao envio dos eventos de retificação. Maiores detalhes vocês poderão verificar na descrição da carta da versão, onde foi
discriminado a situação exata em que tais situações ocorriam. Dando continuidade, ainda referente à EFD-REINF, foi efetuada uma atualização na geração da REINF do registro R2010, nos casos em que o campo retenção de subcontratada estava sendo preenchido. O sistema estava fazendo uma validação indevida no que se refere ao valor do campo de valor total da retenção principal e valor da retenção retida pela subcontratada. Então, foram adaptadas as verificações realizadas nesses campos de acordo com as regras descritas no layout. Duplicidade, exclusão da importação NFE/CTE. Foi identificada uma situação em que as informações estavam sendo excluídas do diretório de críticas quando refeito o processo de importação, mesmo que o arquivo importado não fosse o mesmo que havia sido importado anteriormente, né? Nesse caso, estava sendo excluída indevidamente a informação lá do diretório de críticas. Então, a partir desta atualização, deve ser regularizada essas situações em que o usuário observou esse problema após a importação dos arquivos. DARF impressão, foi disponibilizada uma melhoria na tela de impressão dos DARFs, por meio da qual o usuário poderá classificar como impresso ou reimpresso os registros demonstrados com a bolinha vermelha de não impresso. Essa melhoria ela foi disponibilizada para que manualmente vocês consigam classificar como impresso ou reimpresso os tributos que atualmente estão sendo gerados pela DCTF Web, conforme nós conversamos acima, no caso das retenções. Então, como elas ficarão em aberto como não impresso, uma vez que o DARF ele não será mais gerado pelo Cuca Fiscal Contábil, de acordo com a necessidade, poderão ser classificados manualmente como impresso, para que não haja nenhuma inconsistência, nenhuma irregularidade no que se diz respeito ao recolhimento. Finalizando a carta da versão Cuca Fiscal Contábil 2024 B.2, foi disponibilizada uma melhoria na importação do arquivo do SPED ICMS-IPI das operações classificadas no CST 061. Na importação dos valores, o sistema irá verificar a opção enviar diferença entre o valor total da nota e valor dos desdobramentos para, e de acordo com a opção escolhida pelo usuário, o valor será direcionado para o respectivo livro, para o campo outras, isenta ou diversos. Verificação que não estava sendo realizada até a atualização dessa versão, fazendo com que as notas ficassem no diretório de críticas. Esses foram os itens da carta da versão Cuca Fiscal Contábil 2024 B.2.